Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de arte. Eu sou Elisângela Martins, professora da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. Eu quero que antes da nossa aula, que é sobre cinema, vamos dar continuidade, aprendendo um pouquinho sobre cinema, que vocês, junto comigo, vamos olhar essa imagem maravilhosa que está aqui. O que temos aqui te remete a quê? Ao nosso Brasil. Então, nós vamos conhecer o cinema brasileiro, um pouquinho sobre o cinema no Brasil, como começou, quando chegou, que cidade teve o primeiro filme, como que foi, qual foi o primeiro filme que passou no Brasil? Quem foi um grande artista do filme brasileiro, do cinema brasileiro? Vamos juntos? Então, fique aqui juntinhos, sente-se no sofá ou arrede o sofá e vamos aprender um pouquinho sobre a história do cinema brasileiro. Como começou tudo? A história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. No mundo do cinema, vamos ver, olha, o que aconteceu? Rio de Janeiro foi palco de quê? Do primeiro filme de cinema. E no mundo, o cinema tem início em dezembro de 1895, na cidade de Paris. A película exibida foi saída dos trabalhadores da fábrica de Lumière, dos irmãos Lumière. Eu falei isso na aula anterior, você se lembra? Para entender a história do cinema brasileiro, nós estamos dando uma voltadinha lá na última aula. Então, inicialmente, o cinema era mudo. Quem foi um dos personagens, um grande artista ou o maior artista do cinema mundo mundial, que nós vimos na aula anterior? Vamos lembrar? Quem foi? Charles Chaplin, Carlitos. Você se lembra? Se você não se lembra, volta lá, dá uma olhadinha na aula, porque essa é a continuidade da outra. E somente na década de 1930 surge o cinema falado. Que era o cinema mudo, afinal? O que era? No começo da história do cinema, os filmes não eram seguidos por uma sonoridade, ou seja, não tinham sons condizentes com as imagens. O que é isso, professora? Condizente com as imagens. Quer dizer que o som, às vezes, não refletia o que a imagem queria passar. Às vezes, a sonoridade era uma e a imagem conseguia transmitir outra mensagem. Olha para você ver como não se casavam as coisas, né? A imagem dizia uma coisa e a sonoridade outra. Isso é muito interessante, né? Mas isso não significa que eles eram partidários do silêncio absoluto. Embora fossem remotos os sonhos de sincronizar cenas dos filmes com registros sonoros próprios, os avanços tecnológicos eram ainda escassos e incipientes, ou não permitiam a realização desse anseio, desse sonho. Por mais que eles quisessem, né, transmitir sonoridade de acordo com a imagem que aparecia, as tecnologias eram escassas, elas não permitiam que isso fosse possível. Mas isso também não quer dizer que o cinema não foi maravilhoso, né? Se hoje nós pegarmos um filme que foi passado, o primeiro filme que foi passado no Brasil, nós, que não somos nenhum cineastas, vamos conseguir entender. Pô, essa imagem quer dizer uma coisa, mas a música outra. Mas nós estamos falando de uma tecnologia que não é a que temos hoje. Não é a visão que nós temos hoje, entendeu? É algo que deu início à história do cinema para que chegasse ao que estamos hoje. Era uma carência de tecnologia, mas essa carência não impedia que nos locais de exibição das películas, as cenas cinematográficas eram acompanhadas por compassos, tocados por pianos. Essas músicas variavam conforme o espaço no qual os filmes eram transmitidos, pois a escolha sonora dependia do ponto de vista do pianista sobre a obra exibida. Eu achei isso o máximo. Vamos explicar isso. O pianista tocava uma música que ele, enquanto pianista, achava que condizia com as cenas que estavam ali.
Então, e variava de acordo com o pianista. Olha que interessante, se você assistir hoje um filme, você no cinema, aqui em Valadares, e você for lá para São Paulo e assistir o mesmo filme, vai ser a mesma música, a mesma sonoridade, o mesmo espaço. E nessa época, não. Porque as imagens eram passadas, né, nas películas, o público assistindo, e tinha um pianista. E ele tocava uma música que condizia com a visão que ele tinha do filme. Isso é muito interessante para a gente fazer a análise com os filmes que a gente tem hoje, a realidade que nós temos hoje. Vamos fazer um pequeno resumo do cinema brasileiro para ficar mais fácil de entender. Em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca. Vejam aí, a capital do Brasil era onde? Era o Rio de Janeiro ainda. Então foi lá que surgiu a primeira sala de cinema. E foi um incentivo dos irmãos italianos Pasquale Segreto e Afonso Segreto. Eles foram os pioneiros do cinema no Brasil. Espera aí, mas eles não eram italianos? Sim. Mais uma vez, a gente está vendo aí, né, a imigração, vieram os imigrantes da Itália, né, dos países europeus, para modificar e compor a história do nosso país, a história da arte brasileira, a história do cinema. Então, eles foram os primeiros a introduzir o cinema no Brasil, as salas de cinema. Eles foram considerados os primeiros cineastas no país, foram os primeiros cineastas que estiveram no nosso país e que colocou o cinema para andar e para evoluir no Brasil. Vamos lá? Uma vez que realizaram as gravações na Baía de Guanabara, em 1898, olha, eles fizeram gravações na Baía de Guanabara no ano de 1898, no nosso Rio de Janeiro. O que aconteceu, gente? No ano seguinte, Pasquale Segreto realizou uma filmagem na cidade de São Paulo, durante a celebração da unificação da Itália. Então, olha como que é a história. Ele gravou em São Paulo uma história da unificação da Itália, do país dele. É o que eu falo, é a junção da história, é tudo que vai se formando ao longo do tempo, tudo que vai se modificando para que a gente possa entender a evolução. Você viu que eu falei em cinematográfico. Mas o que é isso, professora? Nome complicado, né? Mas se você lembrar da nossa aula anterior, vem de cinematógrafo, né? É um invento do fim do século XIX, que consta de equipamentos de fotografia e de projeção, capaz de colher uma rápida sequência, uma série instantânea de objetos que se movem, e de projetá-la numa sucessão igualmente rápida, interminente, de modo a produzir uma ilusão do cenário em movimento. O que é isso? As imagens são projetadas tão rápidas, são imagens, são projetadas tão rápidas que dá a entender que aquela imagem está em movimento. Então é como se estivesse movimentando essa imagem, dando movimento, é o que faz com que aconteça em si mesmo a imagem. No entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo tem a sua primeira sala de cinema, chamada de Bijou Theatre. Lembra um pouco o teatro, né? Bijou Theatre. Vejam agora esse dado interessante, muito interessante. Um dos problemas iniciais da produção do cinema no país, no nosso Brasil, era a falta de, vamos ver quem sabe, eletricidade. Como assim, professora? Tinha cinema, mas não tinha energia elétrica? Isso mesmo. Como que era difícil, viu, gente? Que somente foi resolvida em 1907 com a implantação da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. O cinema surgiu em uma época em que não existia energia elétrica. Pare e pense como eram criativos, como eram revolucionários os nossos cineastas mundiais e brasileiros. Após esse evento, os números de salas cresceram consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro. Qual evento foi esse, gente? Chegada da energia elétrica, né? Chegando a ter cerca de 20 salas de exibição. Isso é muito interessante, como cresceu o número de salas junto com a chegada da energia elétrica. Já no século XX, a expansão do cinema no Brasil. Como que foi? Como que se expandiu o cinema no Brasil? Vamos ver juntinhos aqui. No filme
No início, os filmes eram bem assim, de caráter documentário, né? Documental, de registro de algo importante da história. Então, ele era bem documental. O cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresenta sua película Aos Estranguladores. Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileira com duração de 40 minutos. Prestam atenção, primeiro filme, né, considerado de ficção aí no Brasil, teve duração de 40 minutos. Anos depois, lá em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido no país pelo português Francisco Santo, intitulado O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. Se você fizer um pouco da análise da nossa aula de hoje, você vê que tem italianos, portugueses, cineastas que foram vindo de outros países para trazer e fundamentalizar mesmo o cinema no Brasil. Isso é muito interessante, né? Porque você vê a história, mais uma vez aí, carregada de outros países, de culturas de outros países. Então, entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, entre 1914 e 18, ocorre a crise do cinema brasileiro. O que foi essa crise, gente? A qual foram dominados por produções olha essa palavra, estadunidenses. O que é isso? Dos Estados Unidos. O cinema hollywoodiano, né? E aí, o que aconteceu? Enfraquecendo, assim, o cinema nacional. Então, foi a época que veio com tudo os cinemas dos Estados Unidos, ao início da ascensão de Hollywood. Por consequência, né, na década de 20 e 30, o cinema brasileiro atinge grande expansão com as publicações das revistas de cinema para todos. Uma Selecta e Cinearte. A Cinearte, olha como chamava. Selecta e a Cinearte, era o nome da revista. E ainda com produções que se espalharam por vários cantos do país. De ponta a ponta do nosso Brasil, essa revista foi sendo produzida, espalhada, as pessoas foram tendo conhecimento e foi denominado os ciclos regionais. Foi na década de 30 que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, o Cinédia. Então, qual foi o primeiro centro cinematográfico do Brasil? Quem sabe? O Cinédia. E aí? Quem lembra aí dos antigos, assim, aí seu pai, a sua mãe, sua tia, deve ter uma fita cassete, videocassete, você tem? Vê aí com seu pai que provavelmente ele deve ter um guardado na gaveta, mas houve a crise do videocassete. Vamos conhecer junto essa crise? Foi a popularização do videocassete. Fez com que o cinema nacional entrasse em declínio. Além disso, a situação econômica do país piorava a cada dia, e a bendita da dívida externa também atingia números alarmantes. Não havia recursos nem para os cineastas produzirem filmes aqui no nosso país, nem para que os espectadores pudessem pagar os ingressos. Olha como que é a história, né? A crise mundial, a dívida externa, impediu com que os nossos cineastas conseguissem fazer filmes aqui e que o público tivesse condições de pagar o ingresso para ir ao cinema assistir o filme. Então, foi uma grande crise para o cinema. E, nesse contexto, os proprietários das salas de cinema passaram a lutar contra a lei da obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros, porque tinha uma lei que obrigava que os cinemas tinham que passar filmes brasileiros. Mas como? Os cineastas não conseguiam produzir filmes. Não conseguiam, por quê? Uma dívida externa, uma grande crise no país. Então, eles conseguiram acabar com essa obrigatoriedade de que se passassem apenas filmes brasileiros nos cinemas. Então, uma nova geração de cineastas apareceu. Na cidade de São Paulo, entre eles está Sérgio Bianchim, Hermano Pena, André Kietzel e Sérgio Toledo, assim como o documentarista Eduardo Coutinho, cabra marcado para
para morrer. Cabra marcado para morrer. O que é isso? Vamos ver. Nos seus filmes, acabam se limitando ao público dos festivais de cinema. Naquele período, o Festival de Gramado era considerado o mais importante do país. Gente, não só naquele tempo. Olha para você ver como que as coisas mudam e, ao mesmo tempo, elas podem continuar acontecendo naquele local, mas mudar apenas a grandiosidade, né? Quando se fala no Festival de Cinema de Gramado, que aconteceu, né, numa época bem longe aqui do nosso país, distinta, hoje nós ainda temos o Festival de Cinema de Gramado, que é um dos maiores eventos de cinema do Brasil, né? Então, ele ainda continua e ele existe e ele vem com novas ideias, novas técnicas de cinema, a que a gente conhece hoje. Em 1990, com a eleição do presidente Fernando Collor, a Embrafilme cessou suas atividades. O que é isso? Embrafilmes era uma empresa cinematográfica que produzia filmes. Ela encerrou suas atividades, parou de produzir filme. E o que o novo presidente do Brasil fez, gente? Vamos lembrar. Ele extinguiu o Ministério da Cultura, acabou com o Ministério da Cultura. E o CONCINE, que é a Fundação do Cinema Brasileiro, acabando com as leis de incentivo à produção. Fico me perguntando, como assim? Quando o cinema está começando a crescer no Brasil, né, vem o presidente e acaba com todo o incentivo, acaba com o Ministério da Cultura, então acabou com a produção, a lei de incentivo à produção, e com a regulamentação do mercado, né, tornou as coisas ainda mais difíceis para o cinema brasileiro. A história, mais uma vez, fazendo parte da arte do nosso Brasil. Para se ter uma ideia de tão difícil que foi essa situação em que encontrava a produção cinematográfica do nosso país, em 1992, ano em que Collor sofreu o impeachment, né, o que aconteceu? Somente 3 filmes brasileiros foram lançados nos cinemas. Olha, eles passaram aí 2 anos e conseguiram produzir apenas 2 filmes brasileiros que foi lançado, de tanto que foi as dificuldades financeiras, né, de incentivo do próprio governo para se produzir filme, para que o cinema, né, pudesse continuar crescendo no nosso Brasil. Grande destaque desse período são o Quatrilho, de 1995, de Fábio Barreto. Que é isso? Que é isso, companheiro? É o nome de outro filme de 1997, de Bruno Barreto. E Central do Brasil, de 1998, de Walter Salles. De todos esses, eu acho que vocês já assistiram alguns. Eu, particularmente, Central do Brasil, foi um filme que eu assisti e muito bom, né? Diga-se por passagem. E todos foram indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O grande marco do cinema começou aí. Brasileiro começou aí. Em 1996 e em 1998 e 99, respectivamente, sendo que o último, o de 99, também levou indicação na categoria de melhor atriz para nada mais, nada menos do que Fernanda Montenegro. Ela foi a primeira latino-americana, a única brasileira e também a única atriz já indicada ao prêmio por uma atuação em língua portuguesa. Lembra de uma aula anterior que nós tivemos aqui entrevistando uma atriz valadarense, a Nasa Amaral, como ela falou de Fernanda Montenegro? Tá aí, mais uma vez, nós falamos de Fernanda Montenegro e falando da história dos artistas brasileiros, da história do cinema brasileiro. A dita retomada do cinema brasileiro trouxe a cosmética da fome. Que é isso? Segundo Ivana Bentes, para designar a onda de estetização da miséria nas telas brasileiras, salienta Lucilene. Isso foi para mostrar como que era, né, realmente, filmes mostrando o cotidiano da miséria brasileira, foi para onde? No cinema, nas telinhas. Isso é muito bom, né? Então, essa estética projetou os filmes nacionais internacionalmente. Então, essa estética sofrida da história do brasileiro fez com que o nosso cinema e os nossos filmes fossem conhecidos internacionalmente. Mas não foi capaz de levar, de fato, o público brasileiro aos cinemas.
né? Até hoje, nem todo o público brasileiro consegue ir ao cinema, né? Embora nessa época o cinema brasileiro tenha ganhado o mundo, né? Ganhado o reconhecimento internacional, não foi o suficiente para levar o público até o cinema. A luta contra a dominação no mercado pelas distribuidoras estrangeiras é constante essa luta até hoje, com os realizadores sempre em busca de mecanismo para atrair mais espectadores. O longa-metragem Cidade de Deus, de 2002, de Fernando Meirelles, marcou o final da retomada do cinema brasileiro. O filme foi indicado a 4 Oscars: melhor diretor, melhor roteiro, adaptado melhor direção de fotografia e melhor edição, além de ter recebido o Globo de Ouro. Olha que legal! Como melhor filme estrangeiro. O sucesso de crítica e de público deu novo fôlego ao cinema contemporâneo brasileiro. Vamos conhecer juntos aqui algumas curiosidades do cinema nacional? Em 1973, o Brasil criou o Festival de Gramado. Ele existe até hoje, viu, gente? Eu falei. E foi criado lá em 1973. Ele é realizado anualmente na cidade que tem o mesmo nome, na Serra Gaúcha. É o troféu conhecido como Kikito. É uma figura risonha esculpida em bronze. Na aula anterior, eu disse que 5 de novembro é o Dia Mundial do Cinema. E tem um dia brasileiro de se comemorar o cinema? Tem sim. É o dia 19 de junho, que comemora-se o Dia do Cinema Brasileiro. Porque nessa data, vamos ver por quê? Porque em 1898 ocorreu a primeira filmagem no Brasil, feita pelo italiano, como eu disse, Afonso Segreto, que filmou a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Mas algumas pessoas comemoram esse dia em 5 de novembro, pois nessa data, em 1896, ocorreu a primeira exibição pública de um filme em terras brasileiras, na cidade do Rio de Janeiro. Então, 2 datas, né, que a gente fica aí pensando, por quê? 19 foi quando filmou, né, eu fiz o primeiro filme lá, 19 de junho, na Baía de Guanabara. O filme brasileiro que teve maior bilheteria em todos os tempos, quem sabe? Você já procurou saber qual foi o filme brasileiro de maior bilheteria em todos os tempos? Foi o Tropa de Elite 2, de 2011, com um público de 11 milhões de espectadores. Você gostou? E se você gosta de cinema, de arte, de história, não fique sem acessar as nossas atividades na plataforma. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem do QR Code que aparece no canto da sua tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED GV. Fique ligadinho, aprenda e compartilhe conhecimento. Um abraço e até a próxima.